Meus amigos, eu gravei vídeos falando a respeito da coronavírus com a intenção de diminuir o pânico e a histeria, no sentido de que coronavírus é uma doença que tem acometido menos do que 1% da população mundial. Isso reflete em países, estados e nas cidades. Está falando a respeito do exagero de uma medida cautelar preventiva de isolamento social ou de distanciamento se 99% das populações estão sem o risco da doença, sem proximidade com alguém que esteja doente. Estamos falando de pessoas em cidades que têm uma proporção de 1 para 1.000 habitantes, quer dizer, 0,1% de pessoas acometidas com a doença, com diagnóstico de coronavírus e necessariamente não tem gravidade. E mesmo assim as cidades inteiras, os comércios, as leis estão sendo mais rígidas de afastamento, de isolamento, de uso de máscaras. Então a minha intenção é simplesmente alertar as pessoas que não entrem em pânico. É claro que dos 5% das pessoas que pegam o coronavírus, que têm um agravamento e podem realmente correr riscos de morte por insuficiência respiratória, pelo processo inflamatório pulmonar que o vírus desencadeia no organismo, mas isso é 5% da população que pega a coronavírus, né? Então, o índice mundial de 7% de mortes é um 7% em cima dos 3.500.000 pessoas que estão acometidas. Tá? Não é 7% da população mundial, então não é uma infecção tão grave do ponto de vista de infecção, de alastramento, embora vai alastrar, embora realmente a incidência é grande, está aumentando. Eu estou falando a respeito de uma política que fez um isolamento quando poderia haver 70% a 80% das pessoas nas cidades imunizadas pelo contato direto sem ter doença. Estava falando a respeito de um isolamento inteligente e não o que foi feito de maneira irracional, que toda a população está sendo colocada em pânico, estando colocada em isolamento e está colocada em obrigatoriedade de uso de máscaras. Então, são medidas cautelares e claro que nós vamos falar sempre a respeito das medidas cautelares, como o isolamento social sim, como afastamento, como uso de máscaras, como higiene de mãos, higiene de rosto, de nariz, né? Esses cuidados são necessários para que realmente a infecção não se alastre à medida que o coronavírus tem o potencial de se alastrar numa progressão geométrica de 1 para 3 ou 4 pessoas. Então, nós estamos falando a respeito disso, estamos falando a respeito de uma política muito rígida e desnecessária do ponto de vista de parar toda a população e exatamente passar uma informação de pânico. Então, a minha intenção exatamente não é dizer que a doença não seja grave para aqueles que estão doentes, ou então que não estejam aumentando o número de mortos, tá? Então, dependente da região, depende do estado, depende da estação do ano, depende da imunidade, depende de uma série de fatores, né, de doenças pessoais prévias, que realmente existe um agravamento e um alastramento dessa doença com o número de casos maior e o número de mortos, obviamente, maior também. Mas o que eu queria estar denunciando é que não é uma situação política nacional de uma direita ou esquerda disputando poderes. Isso também está acontecendo, tá? Existem interesses políticos, sim, mas não é uma coisa brasileira, é uma coisa internacional. No mundo inteiro está acontecendo desta forma, paralisações e leis exigindo exatamente o resguardo das pessoas, o distanciamento social. Então não é uma questão política brasileira, eu não estou defendendo nem governo federal, nem governos estaduais, não estou a favor de quem quer que seja politicamente falando. Estou falando a respeito de leis que estão impostas de maneira muito rígida e muitas vezes desnecessária. Então, o que há agora é uma consequência exatamente desse isolamento social, com uma grande onda de desemprego e também com isso fome, miséria, e a preocupação com o coronavírus não foi a mesma com relação a outras doenças. Da mesma rigidez que está sendo colocada agora para o coronavírus, poderia ter se feito muitas outras coisas. O número de doentes de outras doenças também é muito grande, não somente no Brasil, mas no mundo também. Estão surgindo várias epidemias em vários lugares e não é somente a coronavírus. A coronavírus é uma infecção de baixa gravidade de maneira geral. A maioria é realmente resfriado comum. Entretanto, o pânico está muito maior do que deveria haver para outras doenças.
para a fome, para a miséria, para problemas sociais que estão agravando agora. Então nós vamos ter algumas sequelas graves a respeito de tudo que está sendo feito, de uma política inescrupulosa que está motivada muitas vezes por interesses políticos, eleitorais ou econômicos e financeiros de grandes empresas. Estamos falando a respeito de uma agenda global, estamos falando a respeito de uma motivação de gerar um pânico nas pessoas, estamos falando a respeito de uma globalização de informações, então uma disseminação de pânico, como também uma crise mundial, para que então se coloque agora a necessidade de vacinas, e então inclusive atreladas com uma tatuagem eletrônica ou uma implantação de biochip para o domínio e controle mundial. Isso estou falando já como está acontecendo no estado de São Paulo, em que as grandes operadoras de telefonia celular estão com denúncia, estão em acordo com o governo do estado para denunciar as pessoas por GPS que estão saindo do isolamento, que estão indo às ruas, que estão indo para fazer às vezes compras de necessidades básicas para suas famílias. Então estamos falando a respeito de um sistema de localização globalizado que está sendo realmente um Big Brother. Então nós estamos vivendo exatamente o que George Orwell tinha anunciado quando falou a respeito do Grande Irmão. Estamos falando de um programa televisivo que foi implantado em diversos países para que as pessoas estivessem acostumando com a invasão da privacidade. E hoje, por questões de segurança, existem câmeras de televisão dentro das casas e você, se toca o alarme na sua casa, você acessa o celular para ver exatamente o que está acontecendo dentro da sua casa. A mesma coisa acontece nas escolas, a mesma coisa acontece nos ambientes, nas repartições públicas, nos mercados, um sistema de segurança integrado. No trânsito, exatamente, existem sistemas de GPS, de localização, e isso está sendo implantado de maneira que as pessoas possam perder a liberdade de ir e vir, porque estão sendo fiscalizadas. Então existe um interesse político, existem nações que fazem isso, o controle total das suas populações, de quem são, do que estão pensando, de onde estão indo. Isso existe uma inteligência artificial, que quando você acessa ou fala alguma coisa diante do seu celular, então vem uma série de informações dos produtos ou locais de interesse, ou nomes de pessoas que você está conversando. Então você tem um sistema de inteligência artificial que é maravilhoso no sentido de facilitar a vida das pessoas, mas na verdade nós estamos sendo vigiados. Existe um controle da população, e agora, através dessa pandemia, não estou falando de teoria da conspiração, mas estou falando de interesses políticos, estou falando de interesses econômicos, estou falando de interesses de grupos que querem saber a individualidade, quer seja por ganho lucrativo dos seus produtos, de venda dos seus produtos, mas quer seja também por interesses. Sistemas de países políticos, sistemas políticos totalitários, ditatoriais, fazem esse controle, que é exatamente o Grande Irmão. Então as pessoas foram acostumadas a serem vigiadas, estão perdendo a sua liberdade, agora vão estar se submetendo a receber essa tatuagem eletrônica ou um biochip para controle populacional. Antes, lá em 2011, no 11 de setembro de 2011, quando teve o atentado às Torres Gêmeas, começou a se alastrar de maneira mais forte essa tendência das pessoas estarem sendo controladas para que terroristas não entrassem nos países, para que as pessoas pudessem estar com um sistema de segurança integrado, para que pudessem perder a sua liberdade ou a sua privacidade em troca de uma segurança. Agora estamos falando de uma vacinação que vai ser implantada, das vacinas que estão sendo desenvolvidas para combater a coronavírus, mas também associada com esse implante realmente de tatuagem eletrônica, de maneira que as pessoas tenham os dados dela realmente vasculhados e transmitidos segundo os interesses das pessoas. Então estamos falando de uma pandemia, sim, com uma doença, graças a Deus, muito leve, embora existem indícios e falas já de alguns líderes a respeito de uma segunda onda com uma doença muito mais grave, uma segunda virose, uma segunda pandemia, depois uma terceira onda. Então tem se falado a respeito de
políticas de medo que as pessoas estão sendo impostas, né? Estão recebendo informações, estão sendo realmente apavoradas, de maneira que se submetam a um controle total, a uma vacinação em massa, a perderem a sua privacidade. Então nós estamos denunciando, não é a coronavírus somente, mas é o sistema político que está sendo implantado, leis que estão sendo implantadas para que as pessoas permaneçam debaixo de um regime totalitário. Estamos falando também de um sistema globalizado de pessoas pensantes, de dominadores deste mundo, através da política, através da economia e através da mídia, passando notícias e informações para submeter populações inteiras aos seus domínios. Estamos falando de uma crise econômica em que vai se levantar um salvador do mundo. Enquanto haverá guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, em terremotos em vários lugares, então vai se levantar um príncipe da paz, ou um Cristo da nova era. Então não estou falando de maneira mística ou esotérica, mas o mundo está sendo preparado e existem já ícones na política internacional falando a respeito do levantamento de um líder global para solucionar os problemas mundiais. Então todas essas crises, não somente da doença, mas o sistema de saúde, o sistema financeiro, tudo em caos, tudo destruído, toda a economia globalizada, todas as sociedades, pessoas que estavam com riqueza, com empresas que estão sendo fechadas, desemprego em massa, e então esta necessidade de haver uma unificação para buscar uma paz e segurança, para que possa haver a solução dessas crises em todas as ordens e níveis, em todas as nações. Então estamos falando de uma agenda global preparada para que realmente as pessoas se submetam a um regime totalitário, ditatorial, para que então haja um salvador do mundo que a Bíblia chama como anticristo. Nas diversas religiões se espera um Cristo, se fala do ponto de vista esotérico do Cristo da nova era, ou estás falando cada vez mais da nova ordem mundial. E então este processo que está sendo implantado através dessa situação, então é muito mais do que pessoas doentes, muito mais do que pessoas sendo mortas através de um vírus. Isso está acontecendo e claro que nós sentimos as perdas dessas pessoas, nossas condolências sim aos familiares e amigos. Nós não estamos desprezando a doença da coronavírus, estamos sim tomando as medidas e submetendo as leis que estão sendo impostas, embora a minha posição é de denúncia de um sistema maior, de objetivos maiores que estão por trás dos panos, que as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar, mas que está saindo à luz. Pessoas estão falando a respeito da globalização, pessoas estão falando a respeito de implantes de controle das pessoas, de localização e de gostos. A inteligência artificial é maravilhosa, você poder acessar com facilidade as coisas, ter ofertas daquilo que você está procurando, mas existe um sistema que está sendo implantado com segundas intenções. É este interesse que nós queremos estar denunciando. Interesses políticos sim, interesses econômicos sim, interesses eleitorais sim, mas muito mais do que isso, manipulação global, uma malignidade que está sendo implantada, o amor se esfriando de quase todos, as pessoas agora arredias à proximidade, não somente por causa das leis do isolamento ou do afastamento social ou de uso de máscaras, mas não, as pessoas ficando indiferentes, endurecidas nos seus corações, perdendo realmente esta afinidade, a proximidade. Então alguém sem máscara é alguém que é criminoso, alguém que vai ser autuado, alguém que vai ser preso porque está espalhando uma pandemia. E a minha denúncia é essa, que as pessoas não fiquem apavoradas, que existe a doença sim, mas a incidência dessa doença não é grande demais para tanto pânico. Então nós tenhamos cuidado com as informações e nós possamos então nos posicionar de maneira sensata, para o bem de todos, para que cada um e as suas famílias sejam protegidas contra um sistema maligno que está sendo implantado. Espero que eu possa ter esclarecido e que você fique em paz, apesar das más notícias de toda essa maquinação do mal. Mas que Deus abençoe sua vida com paz.